presença, tua fidelidade e graça, amor, me levantaram outra vez, me deram forças, prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade e graça, amor, me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, e o teu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, Jesus, preciso de ti.
preciso, preciso, preciso de ti. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, Jesus, dependo de ti, preciso de ti. Nós estamos no prédio do Ministério Lagoinha Gerações. Hoje você vai conhecer a Escola de Noivos, que é o primeiro módulo desse projeto lindo da nossa igreja, liderado pelo pastor Manuel e pela Cláudia. Eu vou levar vocês para conhecê-los, que eles estão aguardando a gente lá dentro. Lá nos idos de 91, nós viemos fazer o nosso curso de noivos, né? E na época já tínhamos um chamado de Deus para participar com família, construir famílias. E entendemos, esse é o nosso ministério. Estamos aí ao longo desses quase 25 anos trabalhando com casais, formando famílias. O curso da Escola de Noivos prepara casais para viverem juntos pelo resto das suas vidas. E começar é um grande passo. Qual será a expectativa dos noivos? Primeiramente, ficar mais próxima de Deus, né? E até brindar o nosso casamento, fazer dessa experiência um lar mais edificado, uma vida mais próxima com Deus como casal. O que eu espero é uma mudança, uma renovação, né? Aprendizado, transformação mesmo, para entrar no casamento de uma forma mais madura, né? São aproximadamente 350 casais por ano e mais de 8.000 famílias já foram impactadas por esse ministério nos seus 25 anos de existência. O principal testemunho que eu vejo também dos casais é que eles, além de todas as informações para se preparar para o casamento, a gente vê que eles têm a vida transformada, eles começam a buscar mais ao Senhor, a ter mais um compromisso de vida cristã. O curso é formado através de aulas, então todos os alunos são expostos à mesma aula ao mesmo tempo. E cada um desses casais são acompanhados por um casal da nossa equipe que nós chamamos de conselheiros. E dentro da nossa equipe, do ministério em si, existe uma organização, um organograma, onde todos os casais são pastoreados e acompanhados em seu próprio casamento, para aí sim ter o que falar, o que ensinar. Desde que a gente começou a fazer o curso, eu fui realmente impactado. Eu não esperava que o curso fosse tão completo, abordasse realmente todas as áreas que o relacionamento, tanto de noivado quanto de casamento, venha nos tocar, né? No momento que a gente achou que iríamos cuidar e servir as pessoas, nós que fomos servidos novamente. Quando a gente fala de vida ministerial, as pessoas falam assim, vai lá para ajudar, mas a verdade é que você é ajudado o tempo inteiro. E hoje a gente quer fazer isso pelas pessoas, dá pelo menos um pouquinho daquilo que a gente já recebeu. A demanda de cuidado com casais que estão começando a construção dos seus lares só aumenta na nossa igreja. Mas o Ministério Escola de Noivos tem uma solução para isso. Com esse crescimento aí maravilhoso que Deus tem dado à Lagoinha, nós temos lançado o desafio a cada pastor de cada Lagoinha para implementar lá, né, um polo que vai funcionar o curso de noivos, né? Muitos estão fazendo isso, alguns que ainda não conseguem por uma falta de mão de obra, nós estamos oferecendo o curso em EAD, que nós temos condições, e os de Belo Horizonte nós temos aí já uns 15 polos implantados. Então eles podem ser alocados em várias regiões de Belo Horizonte e começar a fazer o curso. Então todos podem ser alcançados. Lagoinha é uma igreja que abraça. Essa é a nossa visão. É como começar na base, que é a hora do noivado, para que essas pessoas tenham condições de estar formando um lar que venha a ser uma família forte, que vá glorificar a Deus em tudo que eles fizerem. Nós temos visto a boa mão do Senhor nos usando e nos abençoando em servir nesse ministério nesses 15 anos. A gente lidar contra aquilo que o mundo tem pregado não é fácil, mas a gente vê que o Senhor, assim, Ele vai fazendo a obra, apesar de todas as circunstâncias, de todas as coisas. A gente foi indicado, bem recomendado, por um amigo nosso que fez o curso aqui, e ele também é um conselheiro de casais. Essa maneira de buscar ajuda, buscar auxílio de pessoas orientadas por Deus mesmo, foi o que fez a gente vir buscar o curso. E o primeiro dia já valeu a pena. Se você está noivo ou noiva e deseja se inscrever na Escola de Noivos, basta entrar no site inscrições.lagoinha.com. Lembrando que é sem o cedilha e sem o acento. Acessar o módulo 1 do Ministério Lagoinha Gerações e é só seguir os passos.
Caso precise de mais informações, é só entrar em contato através do telefone que aparece na sua tela. É casar para fazer dar certo. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto Quarto na Palavra. Eu tenho certeza que seu coração já está sendo abastecido aí por tanta glória de Deus através dos louvores, né? Através desses cânticos maravilhosos que nós declaramos os atributos de Deus, as verdades, as maravilhas do seu reino e sua justiça. E que o Senhor também enche seu coração através dessa palavra que vamos compartilhar nessa noite, né? Glória a Deus por mais um dia. O Senhor é bom. Meu irmão, você teve a oportunidade de conferir aí um pouquinho de um dos nossos ministérios. Hoje na nossa igreja somos mais de 200 ministérios só aqui na nossa Lagoinha Matriz. E hoje somos mais de 400 igrejas espalhadas por Minas Gerais, Belo Horizonte, todo o país e fora do Brasil, meu irmão. Nós temos Lagoinha até lá no Nepal. Olha que glória que Deus tem feito na nossa igreja. Deus tem feito coisas maravilhosas e você pode participar disso através dos seus dízimos e das suas ofertas. Os nossos dízimos e ofertas devem ser expressão da nossa generosidade, do nosso coração, de tudo aquilo que Deus já fez por nós e da expectativa de que Ele ainda vai fazer, certo de que somos contribuintes para a expansão do Seu reino, para a expansão do Evangelho, e aonde estiver uma Lagoinha, meu irmão, nós cremos que o Evangelho vai chegar de forma salvadora, pessoas vão ser salvas, famílias restauradas, e aquele que às vezes não tem nem o que comer, ele vai ser suprido, porque nós queremos ser essas pessoas que amam de forma tão integral. E você pode participar desse momento conosco. Mas eu queria ler um versículo com você, que está aqui na segunda carta aos Coríntios, de capítulo número 9, versículo número 6. Que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe, meu irmão, existe um modo de ser contribuinte, existe um modo de celebrar e honrar a Deus com os dízimos e ofertas. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Não é com tristeza, não é porque precisam, não é porque está faltando dinheiro, mas é com alegria. A alegria de honrar o Senhor e mostrar que Ele é dono de tudo que temos. Se Ele é o dono do nosso coração, Ele é o dono da nossa devoção, Ele é o dono também das nossas finanças. E as nossas finanças também se submetem ao senhorio de Cristo, para que através dessas finanças, pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, pessoas possam ser curadas, famílias alcançadas, para que o órfão e a viúva tenham o que comer. E por isso nós, de forma generosa, somos essas evidências de que o amor de Deus, Ele é prático. Ele é muito mais do que um conceito, Ele é uma verdade tão íntegra que alcança o meu e o seu coração. E o mais legal é saber que, posteriormente, aqui nessa carta, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo isso vai resultar em graças ao nome do Senhor. Pessoas vão ser salvas, o nome do Senhor vai ser conhecido e tudo vai resultar em glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, se você está aí do outro lado acompanhando, você vai ver as contas passando aí na sua tela. Hoje, mais de 1/3 dos nossos dízimos e ofertas são feitos através dessas transferências eletrônicas. É um modo seguro, é um modo prático e você faz aí na sua comodidade, da sua casa, do seu trabalho, do seu lar. E eu tenho certeza que você vai querer ser cooperador disso. Porque o que Deus tem feito é para glorificarmos e só aumenta a expectativa do nosso coração com tudo que Ele ainda vai fazer. Se nesse ano de 2019 vivemos grandes coisas, 2020 vai ser um ano ainda mais maravilhoso, onde vamos desfrutar dessas promessas de Deus. Meu irmão, e que você possa ser resposta de oração na vida de outros, na vida de outras igrejas. Dizimar e ofertar é a disposição de adorar do nosso coração. E em Cristo, nós agradecemos, nós celebramos isso, vivendo isso uns com os outros. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Meu irmão, eu quero compartilhar uma palavra com você também, nessa noite tão maravilhosa, na carta também de Coríntios, mas na primeira carta dessa vez. A primeira carta de Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 24. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Eu não sei se você está no seu trabalho agora, se você está na sua casa, mas aonde você estiver, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, pegue ela, acompanhe conosco aqui o texto. Se você tiver no seu smartphone, acompanhe também, mas não deixe de ler essa mensagem divina do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque ela é suficiente para transformar corações e penetrar os nossos corações, ao ponto do mais íntimo do nosso coração ser transformado e alcançado pelo poder de Deus. Usa, Deus, esse servo nas Suas mãos e para que a Tua verdade absoluta reine em nós e gere em nós frutos de paz, de justiça e de alegria através da intervenção do Teu Espírito. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse texto é um dos textos talvez que mais mexe comigo. E é um texto que eu amo, assim, confesso para você que Deus trabalha muito em meu coração através dele. E eu tenho certeza que ele vai alcançar a sua vida. Uma breve introdução para você se localizar a respeito desse texto. Esse contexto aqui apresenta para a gente a cidade de Corinto, uma cidade grega, onde que é uma cidade de um comércio muito famoso, uma cidade que fica a 80 quilômetros apenas de Atenas, uma cidade muito forte. E forte também pela sua característica de jogos esportivos. Na verdade, nesse lugar aqui, na cidade de Corinto, existia um jogo chamado Jogos Istmicos de Corinto. Na verdade, era o segundo campeonato esportivo mais famoso de toda a época, de todo o mundo antigo. Na verdade, ele perdia apenas para os Jogos Olímpicos de Atenas. E por causa dessa linguagem, por causa dessa compreensão esportiva, da importância para a cidade, Paulo usa dessa expressão para alcançar o coração dos cristãos e dizer para eles: olha como a nossa jornada ela se parece com a de um atleta. E não qualquer atleta, mas parece com um atleta profissional, com um atleta que tem alto vigor físico, alta competitividade. E é muito interessante isso. Mas eu quero compartilhar com você algo muito legal que veio no meu coração certa vez quando eu estava na minha casa e minha esposa. Certa vez eu estava vendo uma reportagem de um telejornal muito famoso aos finais de semana. E esse telejornal exibiu uma reportagem sobre a Olimpíada de Sydney, onde o Brasil foi vice-campeão na 4%, né? Competição 4% do atletismo. E o Brasil recebeu a medalha de prata. E um dos entrevistados era justamente o atleta que disputou e chegou lá no sprint final. Então a repórter chega para esse atleta e fala assim: olha, vocês chegaram em segundo, vocês competiram no extremo, na força que vocês podiam. Imagina a torcida gritando ali na Olimpíada. A Olimpíada é o lugar onde todo atleta sonha em chegar, ou numa Copa do Mundo, deve ter a mesma sensação, né, meu irmão, de chegar ali no ápice da vida do atleta. E aí ela chega para esse rapaz e fala assim: olha, você chegou em segundo lugar, não deu vontade de no sprint final falar assim: vamos ganhar, vamos chegar em primeiro? Porque os primeiros ali, meu irmão, eu não lembro agora, vaga a minha memória, mas se era Estados Unidos ou Jamaica, mas você pode conferir depois nas suas pesquisas.
eram os atletas mais rápidos do mundo. E eles eram quase que impossíveis de ser derrotados. Só que quando você está em segundo, chegando ali perto, ela fala assim, não deu vontade de bater e falar assim, ó, vocês são os melhores. E para surpresa da repórter, o Claudinei vira e fala assim, olha, não deu. E ela fala assim, mas por quê? Ele falou assim, porque ali eu tinha que bater no meu próprio tempo. E aí logo após esse depoimento do Claudinei, o atleta, entra na reportagem o depoimento de uma psicóloga. Uma psicóloga que trabalha com atletas no seu dia a dia, atletas de alta performance, atletas que no seu desafio diário eles são cobrados por grandes resultados. E ela diz assim, olha, o atleta ele tem que ter um trabalho emocional muito forte. Ele tem que saber trabalhar as suas definições, o seu objetivo, o seu foco, porque na vida de um atleta, ele tem muito mais derrotas do que vitória. E aí, meu irmão, quando eu meditava nesse texto, eu lembrei dessa reportagem. Eu falei, meu Deus, como isso se parece com a nossa vida no dia a dia. E Paulo, ele escreve justamente dizendo isso, olha, vocês correm, mas correm por algo precioso. Mas vocês não correm de qualquer jeito. Vocês correm se esforçando, vocês correm como perseverantes. E nesse depoimento, meu irmão, eu confesso que veio a calhar exatamente com o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, olha, vocês precisam se esforçar, vocês precisam vencer o seu próprio tempo. Vocês não podem desanimar, vocês não podem retroceder, vocês têm que permanecer fiéis para que o Evangelho seja exposto a todos e para que mesmo pregando a outros, vocês mesmos não venham perder. Sabe, meu irmão, quantas vezes a nossa jornada acontece dessa forma? Mas porque os fundamentos e as raízes não estão bem estabelecidas. E quando as raízes da nossa vida, os nossos fundamentos não estão naquilo que Cristo deixou para a gente, não são os seus fundamentos apostólicos, nós gerenciamos a nossa maneira de criar um evangelho que talvez não é tão verdadeiro. E aí chegam as frustrações quando vêm as crises, quando vêm as tempestades, quando vem o dia mau. Não sabemos lidar com a dor, não sabemos lidar com o sofrimento, e o atleta, meu irmão, ele precisa saber disso, o cristão precisa saber disso, e por isso esse comparativo da vida do atleta com o cristão era muito prático para eles entenderem a realidade dele, é uma contextualização de linguagem muito boa. O atleta, meu irmão, ele não dorme de qualquer jeito, ele não pode dormir no horário que ele quer, ele não pode se alimentar de qualquer forma, ele tem uma alimentação específica, ele tem os nutrientes necessários, ele ganha a perseverança com a dor. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas um atleta ele precisa ali se esforçar diariamente, o músculo precisa se chegar num grau maior de competitividade e ele ganha isso como? Sendo inflamado ali, sendo esticado, sendo batalhado todos os dias. Tem dias que a contusão chega, tem dia que a gente para e a gente precisa de um renovo, e na nossa vida cristã é assim. Mas a nossa vida cristã precisa de estar conectado à graça de Deus e os seus fundamentos de uma vida de fé, de uma vida centrada em Cristo, de saber que não corremos por qualquer coroa, não corremos por qualquer prêmio, mas corremos por um prêmio que é soberano sobre todos os outros. Um prêmio que é maior do que tudo que já experimentamos. E Ele é o motivo pelo qual nós perseveramos. É tão interessante que a palavra de Deus, nos contextos neotestamentários, apresenta para a gente sempre essa palavra de esforça-te, tem de bom ânimo, não desanima, não retroceda, porque aquele que começa, mas coloca a mão na arara e de repente quer olhar para trás, ele não é apto para o reino dos céus. O próprio Jesus disse, olha, aquele que quer sepultar pai e mãe, vai lá, mas não vai continuar caminhando não, meu irmão. Sabe, meu irmão, precisamos nos esforçar, ter um foco, sabendo que a nossa coroa é incorruptível, sabendo que os prazeres desse mundo não podem nos desviar,
Certa vez Jesus mesmo falou sobre a parábola do semeador e ele falou assim, olha, existe uma semente que é uma boa semente, que cai numa terra boa, mas de repente vêm os espinhos e sufocam essas sementes. Vem também aquelas que não têm raízes profundas e morrem. Sabe, meu irmão, os espinhos, Jesus disse, são as seduções, as atrações do mundo, o desvio de olhar, as distrações. Um atleta ele não pode ser distraído, um cristão não pode se distrair. Um cristão não pode ser envolvido pelas coisas deste mundo, porque ele já morreu para esse mundo, ele já foi crucificado com Cristo, e agora a nova vida dele está em viver com Cristo Jesus. Por isso, os seus olhos estão fixos no autor e consumador da sua fé. Os seus olhos estão fixos naquele que tem poder para ressuscitar o morto, aquele que tem poder de abrir as águas para o povo passar em seco. Mas aquele que ainda que estejamos no vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele se faz presente conosco. É nesse Senhor que confiamos, é nesse Deus que nós permanecemos crendo todos os dias. Sabe, meu irmão, essas verdades são verdades que devem tomar o nosso coração. O mais interessante é que Paulo fala assim, olha, mas antes de tudo isso, eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. No original, o texto traz para a gente aqui do grego algumas informações muito importantes. Uma delas é que esse subjugar é como se causasse em si mesmo olhos roxos. Ou seja, eu me esmurro, eu me bato para que a minha atenção esteja ligada, para que eu esteja concentrado e para que eu não perca e nem seja distraído. É muito interessante porque as competições olímpicas têm várias aplicações para a gente, de exemplos muito pertinentes. Uma delas eu quero te lembrar, não sei se você já assistiu, mas uma competição de natação. Já viu quando o nadador está aquecendo lá, ele mexe os braços, ele mexe os pés, e ele bate palma, e ele bate no próprio peito e fala assim, olha, esteja atento, meu corpo, esteja atento. É essa exatamente a linguagem que o apóstolo Paulo traz aqui, dizendo, olha, esteja atento, porque já começou, a largada já foi dada, a prova está no meio, você não pode perder para você mesmo, você não vai parar agora. Sabe, é necessário que você não perca. Às vezes você falou para tantos outros essa palavra, tantas pessoas que você trouxe palavras de ânimo, palavras de bênção, dizendo, olha, Cristo nos ensina a permanecer, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o nosso esconderijo, Ele é a nossa torre forte, mas às vezes na hora de aplicar na sua vida você deixou isso para trás. Às vezes, na hora de aplicar na sua vida, você nem se lembra mais, e quando você vai se dar conta, não lembra de nenhum versículo, não lembra de nenhum texto, e as coisas vão se esvairindo, as coisas vão morrendo, desfalecendo, e quando você olha, você já está sem forças. Quando você olha, a sua musculatura da sua espiritualidade já está fraca, e já está atrofiando, porque os fundamentos e as raízes não estão solidificadas. Meu irmão, eu quero te animar esta noite, dizendo, olha, a palavra, ela tem o poder de renovar o nosso coração, e ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior é renovado dia após dia. Fortaleça o seu coração, fortaleça no Senhor. Efésios 6:10 diz, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Portanto, irmãos, sigam isso. Fortaleçam-se no Senhor, é para isso que Ele nos disponibiliza a sua palavra, é como a espada do Espírito, o escudo da fé, que nos fortalece e nos priva das setas malignas. Nós temos o capacete da salvação, uma mentalidade renovada no Senhor, e que o próprio livro de Romanos traz para a gente, olha, renovem a mente no Senhor, sabe, não vos conformem com as coisas deste século, para que vocês possam entender a vontade de Deus, para que vocês possam entender aquilo que Deus quer trazer de maneira boa, de maneira agradável, de maneira perfeita. Assim, olhando para o alvo e sabendo para onde vocês vão, vocês jamais serão enganados pelo Espírito Santo conduzindo a vida de vocês, vocês jamais serão iludidos, porque Jesus nunca nos iludiu.
Jesus nos deixa alerta o tempo todo. Jesus nos ensina a perseverar, mas sabendo os obstáculos que chegarão, sabendo as coisas que vamos passar, o que temos que suportar, mas Ele prometeu estar conosco. Aliás, isso é tão maravilhoso, meu irmão, porque quando a gente pega lá o Evangelho de Mateus, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, a gente vê a graça manifesta de Deus, essa consolação do próprio Espírito Santo e de Jesus estando conosco como uma promessa. O anjo chega para Maria e declara: olha, o nome dele é Jesus, porque ele é o Salvador de todos os homens, mas ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E assim, lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão, a gente percebe dizendo: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, vocês podem ir, vocês podem fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que graça maravilhosa, meu irmão. Nunca estamos desamparados, mas não podemos nos distrair. Temos que estar focados, temos que estar ligados. E como? Alinhando o nosso coração pela palavra, por uma vida de jejum, uma vida de serviço, uma vida de oração, que são esses fundamentos apostólicos, do quais temos ensinamentos até os dias de hoje, e são fundamentos pelo qual a igreja se estabeleceu, no serviço, no jejum, na oração, na compreensão das Escrituras. Sabe, meu irmão, Paulo fala: olha, nas mais diversas situações, saberemos lidar com elas. Ele diz isso até na carta à igreja de Filipos, dizendo: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, meu irmão, você pode, em Cristo Jesus, ter força suficiente para passar as mais variadas estações da sua vida. Mas saiba, porém, que nós não abandonamos o propósito, não abandonamos aquilo que é original do coração de Deus para nós. Como? Se as nossas raízes estiverem solidificadas. Sabe, meu irmão, um atleta ele tem um esforço todos os dias, mas o atleta sabe a hora de descansar, o atleta sabe a hora de parar. O atleta sabe a hora de parar e ouvir o técnico. O atleta sabe a hora de parar e ouvir. O cristão sabe a hora de tirar-se para um momento de oração, de tirar-se para um momento de solitude, de ouvir a voz do Espírito Santo conduzindo e de falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Essa graça. É tão interessante, meu irmão, que essa palavra consolador, essa que é atribuída ao Espírito Santo, a palavra paracletos no original, ela quer dizer que um Espírito que conduz, que consola, mas que dá direções. O Espírito Santo, ele nos envolve numa direção e num propósito estabelecido no coração de Deus para as nossas vidas de maneira individual. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. O que Deus tem para fazer na sua história, Ele já começou a fazer. Portanto, não pare, não desista, não desanime. O Senhor é bom. A misericórdia dEle é conosco e todos os dias se renova sobre a nossa vida, meu irmão. Sabe, você não está só. A palavra do Senhor diz que ainda que fôssemos desamparados pelos nossos pais, nossas mães ou qualquer pessoa, Ele jamais nos deixaria. Ele conhece os que são dEle, Ele conhece aqueles que se achegam até Ele e clamam por Ele. Ele sabe aqueles que estão clamando: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor conhece os seus e eles nunca estão desamparados. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Sabe, meu irmão, assim como um atleta vai desenvolvendo as suas habilidades, vai desenvolvendo a sua musculatura, assim também a nossa espiritualidade é desenvolvida dia após dia. É conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até que se encontre em dia perfeito. Sabe, meu irmão, essa desenvoltura ela é natural. Não aborte os processos. Entenda o que Deus está fazendo na sua história.
Viva cada etapa de uma vez. Nenhum atleta chega numa Olimpíada, chega no ápice da sua vida de trabalho de um dia para o outro. É necessário repetições, é necessário didática. E a Bíblia ela traz essa maneira para a gente de... o Evangelho transformando a nossa vida de maneira muito didática, onde vamos aprendendo dia após dia, onde dia após dia podemos ser melhores, olhar para o dia de ontem e falar, vencemos, e hoje estamos melhores. Você pode vencer no dia de hoje, você vai viver os processos sabendo que Deus está trabalhando na sua vida. Meu irmão, isso é tão precioso para nós. É tão precioso que, através dos evangelhos, através das cartas paulinas, através das cartas pastorais, o nosso coração, ele é admoestado, nosso coração é trabalhado justamente para entender os propósitos do reino e para que nós possamos focar a nossa vida, sabendo que Cristo está trabalhando em nós, para que aquilo que antes bebíamos como leite materno, agora vai ser gradativo até que tenhamos comida consistente. A nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, ela deve ser desenvolvida. Sabe, meu irmão, eu não sei como está a sua vida hoje. Se você pudesse fazer uma avaliação, como está a sua vida hoje? Será que você é daqueles que olham lá para trás e ficam lá naquela assim, mas há 10 anos atrás eu vivi um ministério tão intenso, saíamos para os evangelismos, saíamos para as visitas às viúvas, fazíamos serenatas, íamos aos hospitais. Pastor, se você soubesse quantas conferências já participei, quantas coisas já vivenciamos. Meu irmão, sai do passado, sai do saudosismo e vem viver o novo de Deus para a sua vida. Você não pode viver de coisas passadas, você tem que viver de coisas novas na sua vida. Você deve viver de boas novidades do coração de Deus, entendendo aquilo que Ele vai direcionando, entendendo que você agora é participante dessa missão de Deus e Ele vai conduzindo você dia após dia para cada dia viver coisas extraordinárias em Cristo Jesus. Não como um sucesso, não como vaidade, não como uma conquista pessoal somente, mas conquistando o reino, avançando pelo reino e dizendo, Senhor, estou vivendo o centro da Tua vontade. Como isso é precioso, como isso é maravilhoso. Meu irmão, isso é a graça de Deus e é onde encontramos gozo pleno, é onde encontramos satisfação tão completa. É onde estamos em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, um dos depoimentos que mais mexeram comigo foi justamente naquela frase que eu disse anteriormente. Eu tinha que bater o meu próprio tempo. A pior coisa que tem é a gente chegar no final das coisas e falar, eu poderia ter feito diferente. Mas, em nome de Jesus, eu creio que você não vai chegar com arrependimentos, porque o arrependimento que nós precisamos é o arrependimento de saber que vivíamos obras mortas, agora vivemos obras através da vida de Jesus, através da ação do Espírito, fomos transformados, vivemos novidade de vida, e você não vai chegar com saudosismo, com arrependimento, e você não vai perder para você mesmo. Sabe, meu irmão, no que depender de nós, que sejamos aqueles caçadores de Deus, que sejamos aquelas pessoas que buscam ansiosamente pela presença de Deus, e assim como a corça anseia pelas águas, o nosso coração suspire pela presença de Deus, o nosso coração anseie pela presença de Deus, pedindo a Ele que nos envolva na sua glória, no seu amor, na sua plenitude que é totalmente suficiente para nós. Sabe, meu irmão, é tempo de recomeçar. A nossa vida, ela é marcada por recomeço. Aliás, uma frase que o nosso pastor Márcio sempre diz, a nossa vida é marcada por recomeços. É tempo de recomeçar. Sabe, um atleta, todo treino é um novo começo. Cada vez que ele vai bater um tempo, é um novo começo. Da mesma forma como a gente citou aqui o atletismo, né? O cara do atletismo, o atleta, cada vez que tem uma corrida, ele começa do zero, até bater aquele tempo, mas ele vai melhorando, à medida que ele vai se disciplinando, à medida que ele vai focando, à medida que ele vai se exercitando. Sabe, meu irmão, a nossa fé,
ela não é uma fé parada. Ela não é uma fé que a gente só usa como um amuleto. A nossa fé é uma fé experimentada. É uma fé onde nós cremos com tanta convicção por causa do caráter de Deus, por aquilo que Ele é. Uma das palavras do grego relacionada a crer e fé é a palavra pisteus. A palavra pisteus diz que nós entendemos e cremos porque temos conhecimento de que é tão real e que nunca vai falhar. Ou seja, a nossa fé, ela é uma fé que sabemos pela experimentação, sabemos que Deus é tão fiel, que Ele não nega a sua palavra, que Ele vela pela que ela aconteça, e que nós cremos no caráter dEle, e pelo seu caráter, sabemos que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para completar a boa obra. Sabe, meu irmão, uma das exemplificações que podemos utilizar é como o noivo e a noiva. Imagine, eu não sei se você já percebeu, existe uma brincadeira muito antiga que as pessoas ficam uma atrás da outra e a outra de costas, como se fosse cair. E quando ela cair para trás, vai ter alguém que vai segurá-la. A exemplificação da palavra pisteu é mais ou menos isso. Pisteus existe alguém que eu sei do seu caráter. Existe alguém que eu sei das suas obras. Existe alguém que eu confio e ele é real, ele é verdadeiro. Eu posso descansar. Eu posso confiar. Você pode confiar no Senhor. Porque se existe algum técnico na nossa vida, esse é o Espírito Santo. E Ele vai, de modo tão bonito, alinhando nosso coração, dizendo, olha filho, siga isso, não siga isso. Se atenha a algumas placas que eu estou te informando, porque você não vai se perder. Para que você não se perca. Para que as coisas deste mundo não roubem a semente divina. Aliás, o próprio Jesus disse para a gente, que às vezes nós temos a boa semente que foi plantada na terra do nosso coração, mas quando esse homem vai dormir, chega o inimigo e tenta lançar outra semente por cima. Assim são as distrações. São como que novas sementes lançadas por cima daquilo que nós sabemos que já recebemos. E às vezes essas sementes têm matado a sua boa semente, têm devastado a sua boa terra, e estão evitando que você frutifique, estão evitando que você persevere. Mas o bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele já deu provas mais que suficientes para confiarmos no seu caráter e nunca desconfiarmos dele. Meu irmão, é nessa graça que nós perseveramos. É nesse caminho que caminhamos. É nessa estrada que permanecemos. Aliás, se você puder também, esteja meditando no livro de Apocalipse, que às vezes a gente lê o livro do Apocalipse como uma batalha, né? Mas não é uma batalha. O livro da Revelação, na verdade, é um livro de perseverança dos santos, para aqueles que não vão desistir, e mostra a vitória do Cordeiro de Deus. Aquele que tem a vitória e a palavra final. Sabe, meu irmão, se aproprie dessas verdades, se aproprie das Escrituras. Não deixe de meditar no livro dessa lei, antes media dia e noite, porque elas são os nutrientes para a nossa vida. Não deixe de meditar nessa lei, meu irmão, aplique essas palavras ao seu coração, porque a palavra de Deus diz que aquele que o ama é que guarda os seus mandamentos, e se guardamos os seus mandamentos, vamos perseverar até o fim. Sabemos que a nossa coroa não é uma coroa comum, ela é incorruptível até o dia que chegarmos, e Ele dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Sabe, meu irmão, não tem nada melhor do que a gente poder um dia chegar diante do Pai, e Ele dizer, olha, sejam bem-vindos, amados do meu Pai. É por essa coroa que nós corremos, é para coroar o Rei da Glória, é para render-lhe glória e exaltar o seu nome. Nós caminhamos, nós perseveramos, nós temos essa vida diária
para evidenciar a glória de Deus. E enquanto igreja, brilharmos a realeza de Cristo aqui na terra. Nós somos como que o corpo de Cristo aqui na terra, meu irmão. Evidenciando a sua justiça, evidenciando a sua misericórdia, evidenciando a sua glória e fazendo com que o nome dele seja exaltado entre todas as nações, confessado por toda tribo, por toda língua, seja de qual lugar for, de leste a oeste, de norte a sul. O nome de Jesus deve ser exaltado. Ele é o centro de todas as coisas. E quando ele é o centro, meu irmão, nós sabemos a qual exército pertencemos. E é aqui, no livro de Timóteo, o livro de Timóteo diz para a gente que aquele soldado que se alista nesse exército, ele não volta para olhar em causa própria. Porque a nossa causa é uma. É que o nome de Deus seja glorificado, conhecido, e vamos gozar dessa vida em Cristo para todo sempre. Sabe, meu irmão, eu quero te desafiar a não retroceder. Não volte atrás. Se seu coração está desanimado, peça a Deus para reaquecê-lo. Se você precisa de uma palavra de oração, conte com a igreja, conte com um irmão de confiança. Confesse seus pecados. Volta a correr a corrida que está proposta, volta para a jornada cristã, porque nós sabemos no final de todas as coisas que o Cordeiro venceu, ele já triunfou sobre a morte, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Sabe, meu irmão, eu não sei como que anda a sua musculatura espiritual, eu não sei como andam os seus fundamentos da fé, mas eu quero te desafiar a renová-lo, a revigorar. Isso é feito através da confissão, através do clamor e de chamar pelo nome de Jesus. Às vezes, você é aquele que já desistiu. Estava tão pertinho e está ficando para trás. Mas não pare. Na força do Senhor, nós podemos. Nós sabemos a carreira que nos é proposta. Servir ao Senhor, andar com aquele que é vencedor e Ele batalha por nós. Sabe, meu irmão, no meio de tantas ideologias falsas, no meio de tantas estruturas sedutoras, não desvie o seu olhar, não seja distraído, porque isso pode te matar, isso pode te levar à destruição. Foque seus olhos no autor e consumador da nossa fé, em Jesus Cristo. E se você precisa dessa oração, eu quero orar por você agora, eu quero orar com você, para que você seja revigorado, para que você não retroceda, mas avance no nome do Senhor, sabendo que você é um guerreiro do Senhor, você serve a um Deus Altíssimo e você não vai parar. Eu quero que você, aonde você estiver agora, que você feche seus olhos. Porque nesse instante eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, o nome que é nome sobre todo nome, o nome de um Deus Emanuel, conosco, Deus forte, Deus poderoso, o Deus que é a nossa torre forte. Pai, revigora agora aquele que está cansado, aquele que passou, Deus, por alguma decepção, seja ela ministerial, seja um abandono, seja uma injustiça profissional, na família, Deus, um relacionamento acabado, restaura, Jesus, mas restaura primeiramente a nossa comunhão contigo, o nosso relacionamento contigo, Pai, porque nós somos, Pai, aqueles aceitos pela justiça de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo fomos reconciliados. Pai, no nome de Jesus, aquele que se encontrava afastado dos teus caminhos, renova agora o coração, renova as esperanças. Pai, seja a sua força, seja, Pai, o seu braço forte, seja o nosso conselheiro, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, aquele que não conhecia o Senhor, mas nessa hora declara que precisa do encontro com Jesus. Que os seus olhos estejam no autor e consumador da nossa fé. Que seus olhos estejam no príncipe da paz. Pai, que nós aqui agora confessamos que precisamos de suas misericórdias.
Somos pecadores, Deus, somos devedores, e se o Senhor não estiver em nós, se o Senhor não for nosso conselheiro, se o Senhor não for nosso ajudador, Pai, nós vamos acabar nos perdendo e nos frustrando com essas coisas do mundo, Deus, com as coisas das nossas carnes, as nossas fragilidades, mas por Jesus Cristo, somos salvos e podemos todas as coisas. Restaura a nossa sorte, Senhor, muda o nosso coração, entra na nossa vida, Senhor, entra na vida dos meus irmãos e faça morada eterna agora em nome de Jesus. E que o Teu nome seja sempre exaltado, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você orou pela primeira vez, pedindo esse socorro de Jesus, ou se você orou reconciliando, eu quero agora que você entre em contato pelos números que vai aparecer aí na sua tela. Faça contato conosco. Queremos orar por você e com você. Queremos te abençoar. É o telefone da paz, o 3429-9550. E você vai ser grandemente abençoado. Queremos caminhar pertinho de você. Queremos ser igreja, te ajudar no dia a dia, a perseverar nessa doutrina apostólica, nessa comunhão dos santos e na nossa fé centrada em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha o restante de dia abençoado e que a graça do Senhor te envolva. Se você quiser também um conselho, caminhar pertinho, uma palavra, está aí também a minha rede social, você pode acessar, mandar um recado aí, compartilhar um pouquinho, vai ser um prazer estar com você. Vai ser um prazer te atender, tirar suas dúvidas, esclarecer e meditar até as Escrituras juntos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga graça sobre a sua vida todos os dias. Não desanime. A nossa coroa é incorruptível. Não é como os louros deste mundo. Não é como as famas e status que vão e vêm. Não é como um dinheiro na bolsa que um dia para o outro pode quebrar. Não é para uma empresa que uma hora está firme, outra hora não tem. A nossa coroa, a nossa glória é gloriar-se no Senhor Jesus, porque o que nele temos, esse prêmio que nele temos, nunca quebra, nunca cai, porque Ele é Deus forte e vitorioso, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você viva uma vida em abundância no reino de Deus, em nome de Jesus.